Olá, pessoal. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui especial. Somos Thiago e Gabriel da Fractal Science e temos aqui um convidado hoje de honra, o Renan do canal Red Pill. Salve, galera! Tem os conhecimentos sobre a geometria e a matemática e ele faz um trabalho belíssimo no canal dele, que é um canal renomado já no Brasil, conhecido por milhões de pessoas, milhares de pessoas. E nós hoje falaremos sobre a geometria da natureza, a ordem geométrica da natureza, e nós temos certeza que vai ser uma conversa bem construtiva. É isso aí, o Renan, ele faz um trabalho já há bastante tempo aqui no YouTube, e estamos vindo aí em parceria com ele, em conversas com ele aí, contribuindo, compartilhando conhecimentos, evoluindo esses ensinamentos aí, vendo formas de como trazer cada vez mais e tornar cada vez mais um conhecimento acessível para vocês, já que esse conhecimento nos uniu e vem mostrando para a gente todos os dias aí o quanto ele tem um potencial gigantesco de transformar as pessoas, e isso reflete aí na história de cada um de nós, né? E a nossa união aí também é um reflexo disso. E esse bate-papo aqui hoje com o Renan tem a trazer aí muitos insights positivos, né, para a gente trazer aqui. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem quiser aí deixar comentários e participar, interagir com a gente, fiquem à vontade, compartilhem esse vídeo também com as pessoas que vocês conhecem aí, que se interessam por isso. E vamos lá. É isso. Salve, então, galera. Vai lá, Renan. Pode se introduzir. Não, falar aqui que a gente se conheceu já tem um tempo, né? Conheci o Gabriel meados dos meus primeiros vídeos lá, que ele comentava umas paradas. Depois que eu fui ver que ele tinha uma foto até preto e branco e tal, ele falava lá comentava os vídeos meus geométricos. E é como o Thiago disse, eu acho que tem grandes insights nesses ensinamentos sobre geometria, fractalidade, essas coisas que a gente fala, porque eu parto do preceito que, como me ajudou muito, eu comecei a querer que as pessoas entendessem isso, porque isso me ajudou muito. Então, eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem isso, porque vai ajudar, como me ajudou. E é muito legal conhecer vocês, e é legal saber que, de alguma forma, eu me inspirei, igual o Thiago falou, o Gabriel, e eles também me inspiraram de volta, sabe? Tipo, um reflexo mesmo, tipo, um faz uma coisa que reflete o outro, e ambos, né, a gente cria uma egrégora de consciência sobre esses assuntos, que as pessoas tenham mais acesso e entendam melhor, né, que é uma parada que ajuda muito na compreensão da realidade.
E é isso, Com certeza. vamos lá. Com certeza. Então, indo para o foco da conversa de hoje, que é como a natureza é ordenada matematicamente e como que essa matemática gera proporções em toda a realidade, né? Eu, Thiago e Renan, nós estudamos, né, um assunto chamado geometria sagrada, né, que também pode ser conhecido e entendido através da ciência do hermetismo, que explica as leis da vibração e como as leis da vibração geram frequências que criam proporções geométricas, né? Toda a realidade ela é composta por leis, né, por forças fundamentais. Existem 4 forças fundamentais da natureza, né? O eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e fraca, e essas forças estão compondo toda a geometria da natureza. Todas essas forças fundamentais se baseiam em leis de geometria. Ou seja, todas as estruturas e todas as dinâmicas que existem, todas as escalas da realidade, desde os átomos até os sistemas solares e galáxias, são regidas por leis geométricas. E eu, Thiago e Renan, nós trabalhamos para poder evidenciar essa geometria universal que existe na natureza. E hoje, nessa live, nós iremos discursar um pouco sobre como a lei da vibração, que é essa lei universal, está criando todas as formas da natureza, né? E esse é o foco principal do nosso trabalho. E o Fractal Science, né, ele tem esse nome, pois toda a realidade ela é fractal. Fractal significa autossimilaridade, são padrões recorrentes que se repetem, né? Nós percebemos que existem fractais em todas as escalas da realidade. Isso se dá pelo fato de que as leis fundamentais da realidade se baseiam em leis de energia, e energia cria padrões geométricos na realidade, né? E a flor da vida, que é esse padrão aqui, que eu, Renan e Thiago estamos usando uma camisa, é um padrão de interferência de campos eletromagnéticos que gera essa estrutura, né? E essa estrutura literalmente é a base de toda a geometria que existe. E eu quero deixar vocês, Thiago e Renan, falarem mais sobre a flor da vida e sobre as leis universais que estão regendo tudo no universo. Então, só para complementar aqui o Gabriel veio falando um pouco, tem até uma frase do documentário The Unity of Geometry, do Jonathan Kinch, né, que energia é vibração, vibração pode ser descrita através de inúmeros padrões e formas geométricas, né? Exato. Então, basicamente isso. A geometria, ela é uma forma visual de como a energia se manifesta na natureza, né? Então, se tudo é vibração, então existe uma forma geométrica que demonstra essa dinâmica do movimento, que é nada mais, nada menos do que todos os ciclos que a gente observa na nossa vida, desde um simples átomo até um planeta. E todas essas forças estão regendo aí toda a manifestação. Então, vocês vão entender o porquê que é tão importante a gente entender sobre essas forças fundamentais, sobre esses símbolos, né, que carregam aí nomes místicos, e vão entender o porquê que essa é uma ciência que explica aí fenômenos físicos e espirituais também, metafísicos, e por que isso é uma porta aí filosófica que abre, de fato, a nossa consciência, expande e permite que a gente siga evoluindo aí como seres, né, conectados a toda essa manifestação, esses fenômenos físicos. Então, Renan, fale um pouco sobre os vídeos que você já fez e o trabalho que você já fez explicando sobre a flor da vida e o que você acha que poderia ser dito aqui para poder esclarecer mais o pessoal sobre o assunto. A flor da vida, né, na verdade, ela é um padrão da teia universal que conecta todos os pontos. Ela é como se fosse, na verdade, não é como se fosse, ela é porque é mania de falar assim, mas ela é a rede 3D da matriz do universo. Exato. E o que é isso, mano? Se você entende a rede e a matriz do universo, que é chamado hoje pelos físicos de campo, você começa a trabalhar nele no cerne, que é os átomos, no cerne, assim, no sentido de que conecta com todas as coisas. Tipo, se você for lá no CERN está na base da realidade, lá nas vibrações lá de Planck. Então, a importância desse trabalho, dessa divulgação, é fazer essa junção de conectar toda a ciência em uma visão holística de uma
de uma conexão com todas as outras ciências. Não há nada separado nesse campo, porque tudo vem dele, né? E entendendo essa rede, essa matriz 3D universal, cara, você entende como as coisas se encaixam na sua linguagem perfeita, sabe? Os números, na verdade, é a linguagem que surge a partir dessa estrutura, e essa estrutura é o que junta todas as forças universais. Os físicos estão buscando as forças, né? A força nuclear, forte, fraca, energia, color force, que tem lá nos quarks e tal. Só que existe apenas uma energia primordial que conecta tudo, né? Que é essa matriz da... Eu falo da flor da vida, é tipo até uma forma até meio, assim, poética de falar, flor da vida, porque ela parece uma flor, né? E a flor é um símbolo da vida, mano. Tipo, a estrutura de como ela é formada nessa matriz é uma flor. Mas nada é coincidência, né? Tudo está conectado. E entendendo essa flor, essa questão dessa matriz universal, você conecta todos os pontos. Entendendo essa força que conecta tudo é o eletromagnetismo, né? Que é a energia que está em tudo, que é a gravidade, que é tudo. E essa energia que é tudo, literalmente faz uma ciência unificada, cara. Você faz, sabe, o santo graal lá da física é unir todas as forças, né? Que é unir a relatividade com a física quântica, que elas não se conversam, mas é porque eles não entendem que a junção está justamente na questão lá do torque, do eletromagnetismo, da torus, que na verdade é uma coisa só. A gravidade quântica é a mesma gravidade lá dos quasares e galáxias, só que menor forma, né? Menor escala. Então por isso que é tão difícil. Porque numa menor escala, as partículas se movem em uma velocidade absurdamente incognoscível. Tipo, então, começa a se deduzir várias coisas estranhas lá de energia, de física quântica, de que a realidade não é objetiva, que é o observador, sendo que ela é objetiva, sim, só que assim, por conta de ser uma questão muito, sabe, muito rápida e muito pequena e bem absurda, criam inúmeras teorias que fazem uma desconexão, tipo, até não, como é que fala a palavra? Que as pessoas não entendam perfeitamente, linearmente, sabe? Elas criam essas teorias de a física quântica não conversa com a relatividade, como a gente vai unir isso? E essa união está nesse ponto de ter essa matriz que conecta matematicamente. Porque você pode fazer várias teorias. Se elas não se encaixarem matematicamente, elas não conversam, você não entende o que você está estudando. Por isso que a relatividade, a teoria relativística, não conversa com a mecânica quântica, porque a matemática não encaixou ainda pelas interpretações desses bugs aí de ser muito rápido, muito pequeno, muito, enfim. Uhum. Então, a importância desse trabalho é conectar e juntar essas coisas, sabe? Tipo, e eu estou falando só da questão física e tecnológica, porque se você entender a questão física, você muda todo o planeta, né? Tipo, a tecnologia, tudo. Agora, as implicações vai muito mais além. Você vê muitos esotéricos colocando essa flor da vida em várias alegorias e tal, sendo que nem eles mesmos entendem, mas eles sabem que ele tem uma verdade absurda. Tipo, e você vê os padrões geométricos nas questões das órbitas dos planetas, dos átomos, das ondas do mar, nos girassóis, nas flores, nas árvores. Então, isso conecta tudo, mano. É tipo... Por isso que geometria é essa questão de fazer as pessoas entenderem uma conexão, porque conecta tudo, mano. Você chegou num ponto interessante aí, que eu costumo falar também, né, que um dos nossos sentidos mais desenvolvidos é a visão, né? E a gente capta muita informação e com o avanço da tecnologia aí, a gente tende a desenvolver cada vez mais esse sentido e utilizar ele. E a geometria é uma forma visual de você compreender, né, a manifestação, é a forma mais lógica, verificável, plausível de você compreender uma verdade universal, vamos dizer assim. E é impressionante como apenas um círculo, ou a vesica Piscis, né, que é a união de dois círculos, apenas esses dois símbolos que são compostos aí, um de um círculo e outro de dois círculos entrelaçados, existe uma infinita quantidade de informação que pode ser entendida ali, por exemplo, a vesica Piscis, a interseção dela abre as portas aí para todos os polígonos que existem
e para a raiz de 2, a raiz de 3 e a raiz de 5, que gera o φ, que gera todas as espirais e possuem qualidades de geração, de regeneração, de tudo que existe no universo, apenas um único símbolo, e esse símbolo é utilizado por diversas culturas, como o cristianismo, né? E daí vem o nome Vesica Piscis, que significa bexiga de peixe, e o símbolo do peixe no cristianismo, que usa esse símbolo da Vesica Piscis, então, inúmeras outras culturas também que tratam isso, e ele também é um símbolo conhecido como olho de Deus, e ele lembra o formato de um olho mesmo. Então, existe ali uma infinita quantidade de informação sobre a luz, em um simples símbolo, né, que muitas culturas aí mistificaram, ocultaram, e muitas pessoas às vezes não conseguem entender. Então, é uma forma muito simples de você acessar verdades muito complexas, vamos dizer, informações sobre a luz direta, um símbolo que trazem ensinamentos aí que a gente está vivendo o tempo todo, né, dualidade, polaridade, unidade, esses conceitos mais transcendentais que a gente, né, uma hora na vida a gente vai precisar encarar, né, para que a gente possa se estabilizar, né, na vida. Então, isso que eu acho fascinante do estudo da geometria, da matemática, né, da física. Exato. A geometria sagrada, né, a flor da vida, ela codifica a matemática de esferas e de círculos, né? A flor da vida em 2D, ela é uma sombra, é uma projeção ortogonal, é uma visualização de uma perspectiva 2D de um padrão que, na verdade, é tridimensional. Exatamente. E esse padrão da flor da vida, ele está codificando informação sobre harmônicos esféricos. E os harmônicos esféricos é uma representação 3D da série de Fourier, né? E a série de Fourier, ela é usada para poder quantificar frequências, para poder quantificar temperatura, é usada na química, na física, né? E os esféricos harmônicos, né, e os harmônicos esféricos, que é essa versão 3D da série de Fourier, ela pode ser usada para poder representar tridimensionalmente campos eletromagnéticos, formato dos corpos celestes, seja a estrela, ou um planeta, ou uma galáxia, ou todas as estruturas e dinâmicas que existem na natureza podem ser representadas através de harmônicos esféricos. Seja a topologia do corpo humano, ou o DNA, sabe? Então, nós percebemos aí que existe uma matriz geométrica baseada em ciclos de esferas que estão formando a realidade, estão formando as órbitas dos planetas, as moléculas, sabe? E essa matriz matemática, baseada em harmonia de esferas, está codificada nesse símbolo aqui, que há muito tempo atrás, matemáticos do passado perceberam esses padrões de harmonia das esferas, e eles entenderam que dentro desse símbolo existem códigos que existem em todas as escalas da realidade. E esse padrão aqui, ele literalmente é formado por campos eletromagnéticos, né? E olha como é interessante. A harmonia de esferas pode ser usada para poder representar campos eletromagnéticos, e o campo eletromagnético cria um padrão que codifica a harmonia de esferas, sabe? Então, a flor da vida nada mais é do que um código, né, que está guardando uma informação universal, literalmente, que existe tanto nos campos eletromagnéticos, nos átomos, em tudo, sabe? Então, é bem interessante a gente conceber que a flor da vida, ela não é somente um símbolo, mas ela é um padrão matemático que literalmente codifica estruturas e dinâmicas da física, constantes matemáticas que aparecem em todas as escalas da realidade. Então, as informações que emergem, né, da Vesica Piscis, como o Thiago disse, referentes à luz, né, elas estão emergindo ali da interseção de círculos, pois constantes matemáticas emergem a partir da interferência de padrões de onda, né, se propagando, né? A propagação de ondas geram padrões de esferas, e conforme as esferas vão criando interseções, elas vão criando padrões geométricos, polígonos, né, que existem em todas as escalas da realidade. Ou seja, todas as geometrias que existem na natureza saem a partir de interferências de esferas, e as esferas vão criar essas formas na natureza. Então, a flor da vida nada mais é do que um sistema matemático, é um mapa da matemática, sabe? E muitas vezes as pessoas pensam, mas
qual a utilidade de aprender isso? Muitas vezes se torna complexo você aplicar o conhecimento da flor da vida no nosso cotidiano, pois é um conhecimento matemático avançado. Você não vai usar a harmonia das esferas para poder lavar a louça, sabe? Mas você vai usar em engenharia, você vai usar em física, você entende? Para poder entender o corpo humano, ou entender física, sabe? Então, realmente, são conceitos muito complexos, sabe? Mas que são extremamente úteis para a humanidade. Se não fosse o conhecimento da harmonia das esferas, hoje em dia nós não teríamos a engenharia elétrica, nós não teríamos diversas tecnologias que nós temos hoje em dia. Então, nós percebemos que o conhecimento da matemática, que nos dá toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, está ligado à flor da vida, e a maioria das pessoas nem sabe que existe uma relação, sabe? É importante separar essa ideia do conhecimento. Pode falar. A gente pode resumir a flor da vida a gente está falando da matriz do universo que conecta, né, a harmonia das esferas, para entender a luz. Só que a luz é ela, né? Tipo, é como se fosse o padrão da luz. Tipo, isso aqui, a flor da vida é o padrão da luz, porque é na luz que está a vida, né? A vida vem da luz. Então, a luz cria a vida, e a flor nasce porque ela quer estar buscando a luz, sabe? Tipo, exato. A semente lá no sol nasce porque a luz do sol bateu. É até poético e simbólico e metafórico, mas ao mesmo tempo físico, matemático, que conecta, né? Aí que entra essa conexão da consciência, do entendimento, do símbolo, sendo que tudo uma coisa só, mano. E essa harmonia de entender a matriz, a flor da vida, é entender a luz do universo. A luz do universo é tudo é luz, tudo é o eletromagnetismo, que é a flor da vida, que é a mesma coisa, tipo até pleonasmos, fala, até a gente usa várias com L, várias palavras que simbolizam a mesma coisa. A gente fala, tá, a matriz, a geometria, a flor da vida, a esfera, a Vesica Piscis, o eletromagnetismo, a luz, que é uma coisa só. Então a gente está tipo intercalando um mesmo entendimento de uma mesma coisa para diversas aplicações que o ser humano tende a colocar nome em várias coisas, né, para entender a realidade, mas que simbolizam a mesma coisa. Então a conexão da flor da vida vem desse entendimento que ela realmente é tudo. E se você decodificar esse padrão dela, que é matemático, né, você entende a luz do universo, a natureza da realidade. Por isso que cria essas aplicações tão importantes, tanto na física, tecnologia, tanto na psique humana, tanto... E até eu discordo do Gabriel, tipo, do que ele falou, mas não no contexto que ele falou, mas pela forma que ele falou, mas que conecta. Ele falou que a pessoa não vai usar o entendimento matemático para lavar uma louça. Óbvio que não, mas o conhecimento é tão intrínseco que ela usa a harmonia das esferas para lavar a louça, assim, ela vai lavar redonda, assim. É mais eficiente fazer o padrão circular ali, né, para poder... Para o detergente rodar lá, enfim, tá ligado? É bizarro, pô, tudo se conecta. Tipo, é até meio bugante às vezes, porque você entra em paradoxos que eles se comem, sabe? Eles, tipo, caraca, eu tô estudando isso aqui e conectou com aquilo, então, cara, isso aqui é a mesma coisa que aquilo. Então, cara, é um absurdo. Por isso que essa física alternativa, até que eu falo aqui, que é do Nassim Haramein, Walter Russell, esses caras foda que tá meio assim no... Ninguém sabe, na verdade, assim, a mainstream não fala deles. Que eles estão, tipo, já chegando lá numa parada muito absurda, sabe? Já chegaram até, assim, é só você aplicar em termos práticos, assim, na realidade. Então, por isso que é muito importante divulgar esses conhecimentos para, sei lá, qual a próxima geração que vai usar isso a favor da humanidade, sabe? Tipo, então a gente tá nesse corte na história, assim, né? No divisor de águas para as gerações terem essa consciência desse entendimento para chegarem nas universidades, num imaginário coletivo maior, para realmente chegar lá e aplicar, sabe? Tipo, olha isso aqui, mano. Por que eu estou estudando isso aqui, sendo que meu pai, sei lá, que a viagem, meu pai me ensinou que isso aqui é assim, e, tipo, tá aqui a resposta, ele cria uma nova coisa, uma parada que sabe. Então, eu acho que é uma questão de tempo até a humanidade, o planeta Terra, conceber esse conhecimento, sabe? Porque é muito importante. Eu acho que isso vai... Acho não, vai mudar tudo, né? Tá mudando já.
Essa é a grande importância das nossas divulgações. Sim, mano. Então, eu ia falar o seguinte, que complementando isso que você falou, que eu achei muito interessante, de a geometria fornecer essa conexão, essa possibilidade de você desenvolver a sua percepção e o seu associacionismo, né, entre todas as coisas. Então, permite a sua capacidade de desenvolvimento das faculdades mentais e sua capacidade de fazer analogias e de perceber as conexões e as interconexões no mundo. Então, você acaba criando uma visão de mundo mais harmônica apenas por entender como a geometria funciona no mundo, como a natureza segue uma ordem geométrica. E você citou aí nomes, Ramen, o Walter Russell, já a gente vai falar um pouco deles. Temos até uma pergunta aqui já para explicar sobre os gases inertes. A Camila Croco comentou aqui, acho que o Renan vai gostar de falar disso. A gente vai falar já. Mas então, por exemplo, até desde o Pitágoras, né, que é aí um filósofo grego lá de trás, que é uma referência no estudo da geometria, ele foi a primeira pessoa a utilizar o termo cosmos para se referir ao universo, né? E o termo cosmos significa ordem, organização, harmonia ou beleza. E ele usava para se referir ao universo. Ou seja, a ordem geométrica da natureza é o cosmos, né? Se referindo à ordem do universo. E ele percebeu relações musicais e astronômicas. Ele percebeu que o movimento das estrelas seguia uma ordem geométrica. E então, você vê que desde lá de trás, pessoas aí que se dedicaram a estudar isso já sabiam. E um filósofo que é conhecido pelas massas, pelas grandes massas. Como isso não nos é ensinado nas escolas? Como essa parte da geometria ficou oculta, ficou esquecida, algo tão essencial para a evolução da humanidade. Então, realmente intrigante e talvez tenha sido isso que tenha nos despertado tanto para ir tão a fundo, né, e tão além nesse estudo e estar aqui nesse momento trazendo esses ensinamentos para as pessoas, porque é algo inato, né, ao ser humano, à natureza. Então, é algo que precisa ser estudado por todo mundo. Todo mundo vai se beneficiar de uma forma ou de outra, seja no estudo prático, em artes mecânicas, ou seja em artes liberais, né, em formas de você evoluir o seu pensamento, a sua forma de ser, desenvolver o seu autoconhecimento. Então, é isso que eu queria complementar aí, para a gente poder avançar. Sim. O quadrivium é o estudo das artes liberais, né? Tem o trivium e o quadrivium. Exato. Tem um livro até. Quer falar sobre o quadrivium, Gabriel? O quadrivium é uma das maiores referências que a gente tem, né? Eu fui pegar aqui o livro. Aqui, essa é uma das maiores referências e a gente sempre indica aí para as pessoas, tá? Tá aqui o nome do livro. Quadrivium, organizado... Tem o trivium e o quadrivium, né? Isso. Pode explicar. O quadrivium, né, ele está relacionado com o ensino do Pitágoras, né, do Tetractis, que ele explicava o movimento, né, da vibração e como a vibração gera proporções matemáticas, né? O quadrivium é o estudo de aritmética, geometria, música e cosmologia como uma coisa só, né? E Platão e Pitágoras, eles ensinavam a mesma coisa, né? A relação dos números com as formas que existem na natureza e a relação dos números com a música também, né? Pois frequência gera relações geométricas. E através do estudo da geometria, Pitágoras e Platão diziam que nós poderíamos equilibrar nossa mente, equilibrar nosso cérebro, nossa visão de mundo através da razão e dessa maneira entender as relações da realidade de uma forma mais eficiente, né? Nos dá uma capacidade de análise mais eficiente sobre nós mesmos e sobre o universo, né? E o quadrivium, ele basicamente explica a ordem geométrica da natureza a partir dos números e da teoria musical, né? Pois a música, como eu disse, gera proporções geométricas e a música e a matemática, na verdade, é uma coisa só, né? Porque por exemplo, simática, né? Simática é o estudo do som visível, que foi estudado por Ernst Chladni, né?
e Hans Jenny também. Até o Buckminster Fuller também. Exato. Diversos os nomes. Exato. O Tetractys é o vector, é o isotropic vector metric do... É uma parte. É um triângulo da grade de 64 tetraedros só. Sim, né? sim. É um triângulo 2D, na verdade. Sim, sim. E eu esqueci o que eu estava falando. Não estava falando Não. do Tetractys, né? Não, mas antes disso. Eu me perdi também. É muita coisa, mano. É porque conecta tudo. Estava falando da correlação entre a cimática e a luz, né? Cimática, exatamente. No estudo da cimática, que é o estudo do som visível, nós percebemos que, vou dar um exemplo aqui, quando você pega um recipiente, né, você joga água dentro dele e você vibra essa água nesse recipiente, frequências específicas de sons vão gerar padrões geométricos específicos, né? Então, é como se parâmetros numéricos e ângulos específicos sempre são formados quando ressonâncias específicas são criadas, né? E isso nos demonstra como a música é baseada em padrões geométricos, né? E como eu disse, né, anteriormente, todas as forças fundamentais da natureza, seja gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, fraca, se baseiam em geometria, e o som é uma maneira que nós podemos visualizar essa geometria das forças fundamentais, né? E uma conexão aqui do som com as forças fundamentais é a compreensão de que todo som tem um componente eletromagnético e todo eletromagnetismo tem um componente sonoro, né? Então, a matriz geométrica que nós podemos perceber na ressonância do som também existe no próprio eletromagnetismo. O próprio eletromagnetismo, ele cria padrões polígonos, né, geométricos análogos aos padrões que existem em cimática. Não é à toa que nós podemos ver padrões, né, poligonais como triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e assim por diante em cimática, como também nós podemos ver esses mesmos padrões em fórmulas moleculares, né? Isso se dá pelo fato de que a cimática se baseia em harmônicos, em harmônicos esféricos, né, e as moléculas também. Então, nós percebemos claramente aí como a matemática é um reflexo de leis de vibração, sabe? Então, literalmente, existe uma lei de vibração no universo inteiro e ela está formando toda a geometria de tudo que existe, sabe? E isso é muito evidente, sabe? E a física e os padrões de movimentos harmônicos, né, padrões de pêndulos, até quando nós usamos osciloscópios, né, que são gráficos digitais que representam padrões de movimentos de som, geram geometrias, né? Então, é bem interessante a gente perceber que realmente não tem como nenhum fenômeno da realidade fugir dessas leis geométricas, sabe? E o Quadrivium consegue provar pra gente isso. O Quadrivium, ele colocou de uma forma mais de humanas, uma questão matemática, né? Tipo, ele... tudo a filosofia da matemática. Tudo no universo está vibrando porque tudo oscila desse campo desse campo de esferas da luz, que é a flor da vida. E toda a criação é baseada na interação desses esféricos, desse campo que cria esses padrões que se refletem. Por isso que os padrões são iguais, tipo, dos átomos a galáxias, a flores no campo ali da sua casa, na árvore. Cara, é absurdo como essas paradas mostram uma filosofia tão absurdamente conectada. E, tipo, a galera... é tão óbvio, sabe? Tipo, só que tem uma relutância estranha, não sei porquê disso, de algumas pessoas que... Por alguma pessoa que é um pouco, sei lá, que joga isso para um canto mais... que puxa um esoterismo, por causa da consciência e tal... Há uma relutância da ciência em aceitar essas coisas que é tão evidente na natureza. Tipo, cara, por quê, mano? Então, esses físicos físico, assim, né? Porque o Walter Russell não era físico, na verdade ele era um pintor, ele era um artista. Mas o cara era tão absurdo no entendimento da vida que ele, cara, olha isso aqui, mano. Olha esses padrões que tá em tudo. Como que eu vou separar a ciência e a matemática da filosofia, sendo que é a mesma coisa, sabe? Exato. Então... isso mostra que todas as artes
artes liberais e ciências se interconectam. E isso cria uma visão tipo, de conexão, sabe, com muita coisa. Eu fico imaginando as tecnologias absurdas que podem surgir a partir disso, tipo, sei lá, um equipamento que vibre a vibração contrária do câncer. Olha que coisa absurda que eu estava pensando aqui. E ele entra em ressonância destrutiva entra em ressonância destrutiva com um padrão ressonante ondulatório que faz as moléculas do seu corpo produzirem um organismo cancerígeno contra o seu corpo, né? Cara, olha que, sei lá, estou só viajando aqui do que pode fazer. Usar a ressonância do som para destruir células cancerígenas, mano. Isso aí já existe, mano. Pois é, sim, então, eu puxei isso aqui não foi em vão, porque eu lembrei, sabe? Porque é totalmente possível, né? Cada célula, cada vírus tem uma forma geométrica, ele emite uma frequência, né? E existem frequências que podem combinar, destruir, né? Emparelhar, e aí, ou seja, é isso que você falou, é a ressonância, né? E isso depende em qual escala musical aquela frequência está para outra frequência. Então, a partir do momento que você descobre a frequência de um vírus, de uma bactéria, você pode descobrir como anular ela, apenas emitindo uma frequência. É igual a gravidade, cara. A gravidade é um padrão do eletromagnetismo nesse campo, nessa dimensão aqui, falando assim. Exato. Se você entender qual o padrão dessa... Já tem o padrão matemático da força e tal, mas se você entender essa matemática numa questão tipo, geométrica, sabe? De tipo, cara, qual é o padrão tipo, óbvio, tipo, básico, né? Que cria a gravidade, sabe? Tipo, que nessa Terra aqui eu posso anular o campo que a massa da Terra tá causando, tipo, pensando aqui nesse carro. Cria uma tecnologia que eu consigo anular o campo gravitacional desse carro e fazer ele voar. Tipo, olha só que absurdo. Então, inúmeras tecnologias dá pra fazer com matemática e anulação de ondas, interferência construtiva, interferência destrutiva. Cara, é igual as leis herméticas lá. Por isso que, tipo, os caras... tá falando de matemática, agora tu vai pro hermetismo. Cara, porque, tipo, lá nas leis falam que... assim em cima como embaixo, a lei da correspondência. Então, se essa lei está correspondendo aqui nesse tamanho aqui, por exemplo, lá na vibração da gravidade, por que ela não corresponde a uma vibração menor lá da quântica, da teoria, do campo menor, sabe? Que eles chamam de força forte, color force lá, sendo que é o mesmo padrão, sabe? Só que em uma escala menor. Enfim, aí, tipo, essas coisas se conectam, por isso que tem a ciência unificada. A ciência unificada é quando você unificou todas as forças em uma só, que é essa questão da energia, da frequência. Energia, frequência e vibração, que tem tanta gente falando já, tipo, de Tesla, tem altos vídeos no YouTube aí, terminei, sendo que, cara, isso é uma verdade tão absurda. É bom até, eu vejo que esse conhecimento tá vindo à tona, assim, na internet, para meio que criar um imaginário coletivo. Já viu a teoria do centésimo macaco? Da massa crítica, quando um certo número de pessoas alcançarem um entendimento sobre isso, as pessoas, tipo, caralho, é isso, mano, vamos fazer uma tecnologia nova aqui, foda-se o combustível, foda-se a queimação, sabe? Até o Nassim Haramein fala, a gente, como tecnologia, a gente não evoluiu nada, mano, a gente só explode as coisas, pô. A gente pega o combustível e toca fogo nele e ele explode, né? Essa é a tecnologia máxima, sabe? A gente usa da explosão e a natureza, ela usa da implosão para poder gerar vida, tá entendendo? Sim. E o que é o Torus? Ele é uma esfera implodida, sabe? Sim, vem de dentro, man. Vem, tipo... Imagina uma atração e repulsão simultânea. Ela gera uma esfera se implodindo, tá entendendo? Sim. Olha, a ciência mainstream reconhece que a força fundamental responsável por criar a coesão da matéria e a transformação da matéria e a evolução da matéria é o eletromagnetismo, né? É sabido pela ciência hoje em dia que átomos só se conectam, só criam, né, essas conexões para se tornar mais complexos por causa do eletromagnetismo. É a luz dos átomos que dá a capacidade do átomo de se atrair e de se conectar. E o eletromagnetismo está tanto nos átomos quanto nos planetas e em tudo.
Então, a gente percebe que o torus, né, que é o formato do campo eletromagnético, é literalmente a geometria dinâmica e fundamental de todas as estruturas que existem na realidade. E isso demonstra que a geometria não foi criada pelo ser humano. A gente literalmente conseguiu perceber que campos eletromagnéticos formam toda a realidade e que o campo eletromagnético tem uma estrutura baseada em geometria, sabe? Sim. E é por isso que todas as forças fundamentais da natureza se baseiam em geometria, pois todas as forças fundamentais da natureza se unificam com o eletromagnetismo. Diversos experimentos, fórmulas matemáticas e experimentos visuais, tanto o LHC já conseguiu comprovar que o eletromagnetismo ele se funde com a força nuclear fraca, a luz consegue criar matéria, né? Nos experimentos do Primer Fields, a gente já viu, né, como a força nuclear forte, responsável por criar a geometria molecular, ela manifesta através do magnetismo, né? Já mais uma unificação aí da força nuclear forte com o eletromagnetismo. E também existem trabalhos de físicos que conseguiram unificar a gravidade, as fórmulas da gravidade com as fórmulas do eletromagnetismo, então a gente percebe que todas as três forças fundamentais aí, nuclear forte, fraca e gravidade, se uniram com o eletromagnetismo, e a NASA mesmo admite que a geometria e dinâmica dos buracos negros se baseiam em torus, sabe? Então, a gente já percebe que isso não é mais uma teoria, sabe? Se você quer visualizar um torus de verdade na sua vida, né? Porque muitas vezes o torus parece só um conceito abstrato que não existe. Procure sobre ferrocell, Ferrcell, ferrocell, né? E eu esqueci de falar o O ali. A ferrocell é uma película magnética que permite que nós consigamos visualizar campos eletromagnéticos. Se você pega LEDs e você coloca, né, próximo dessa película magnética, você literalmente vai conseguir perceber que um campo magnético tem um formato toroidal, sabe? E esse formato toroidal é literalmente o campo que está em volta de todos os átomos, em volta de tudo. E está fazendo essa explosão e implosão, né? Exatamente. E a flor da vida, ela é uma dinâmica intrinsecamente relacionada ao campo eletromagnético. Não é à toa se nós pegarmos cumbucas magnéticas e você jogar esferas entre essas cumbucas magnéticas, elas vão se arranjar formando polígonos e em um momento elas vão criar essa grade hexagonal, né, que é a flor da vida. Então, o Primer Fields mostra o torus do campo magnético criando a flor da vida naturalmente, sabe? E a flor da vida, a gente sabe, né, a grade hexagonal é um padrão de eficiência energética, né, que existe em colmeias, existe na geometria do carbono, né, nós somos feitos de carbono, né, o nosso DNA tem padrões hexagonais também, então, cara, claramente... Você viu o espelho lá do novo satélite lá da NASA, o InfoWeb lá? É uma grade hexagonal, mano. É igual uma grade olho, hexagonal que ele reflete os espelhos e faz um zoom absurdo, infinito, para fotografar lá o buraco negro, não sei aonde. Tipo, quer dizer, ainda não, né? Mas, tipo, fotografa as coisas absurdas, assim, mais que o... O hexágono é um dos polígonos mais eficientes, né? Ele consegue, através da angulatura dele, de 120 graus, né? Ele consegue ter menos desperdício de energia e de espaço, né? Então, por isso é uma forma mais eficiente enfim... O hexágono é um cubo em visão isométrica, né? Que tem os mesmos vértices do octaedro. Mas enfim, isso é só uma questão de organização. Para trazer aqui algumas referências e insights de matemática, de conceitos de geometria, até um pouco mais avançados para o pessoal que está assistindo a gente aqui, e complementando tudo isso que a gente já está falando, que o Gabriel falou, que o Renan trouxe agora também, existem aquelas sequências, né? Isso aqui é algo muito interessante e muita gente às vezes não sabe, aquelas sequências da 1, 2, 4, 8, 7, 5, que é a sequência da duplicação binária, né? O sistema de duplicação, que é o sistema da mitose, da meiose. A raiz digital do binário, né? A raiz digital segue assim, né? 1, 2, 4, 8, aí 16. Se você 16, usa a raiz 32. digital, que é a soma dos dígitos, até reduzir apenas para um dígito, aí 16, 1 mais 6 dá 7,
32, 3 mais 2 dá 5, e aí se repete infinitamente, porque depois 64, volta 10, 1 mais 0, 1, e aí vai, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Existe essa sequência, que é a sequência do sistema binário de duplicação, que é possível ver geometricamente isso, como isso funciona na matemática Vortex, né? Onde os 3, 6, 9 não aparecem nessa sequência, e daí surgem as geometrias, e existe uma sequência que é a sequência como se fosse, essa que eu falei como se fosse alfa, e a outra sequência como se fosse ômega, e isso é descrito no trabalho do Robert Grant, né, que é uma referência grande aí também, né, está em contato aí com o Gabriel direto, enfim, tem um laço, assim, com a gente, com o nosso trabalho, uma conexão muito grande também. Então, o que acontece é que a gente traz algumas referências de números mesmo na natureza, que são totalmente, assim, desconhecidas, mas quando as pessoas batem o olho e enxergam aquilo, elas falam, meu Deus, não, realmente, eu preciso entender mais isso aqui. Por que eu criei esse trauma dos números, da matemática na escola? Por que não foi me ensinado dessa forma interessante, né? De esse conhecimento, né? A filosofia da matemática não foi ensinada pra gente. Porque tipo, a galera tem medo da matemática, acha feio, e a matemática é legal, velho. Eu aprendi a ter medo da matemática na escola. Eu também, mano. Eu aprendi a me atrair pra matemática sozinho, fora da escola, conforme eu fui estudando geometria e física, né? Porque, na verdade, foi o hermetismo que me fez estudar geometria, né? Porque quando você vê a lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e você começa a fazer milhões de pesquisas na internet, chega um momento que você percebe que a maior estrutura do universo, um aglomerado de galáxias chamada teia cósmica, ela é igualzinho uma rede neural, é igualzinho raízes, sabe? E aí você percebe que toda a natureza é cheia de raízes, e você fala, caramba, o que está em cima realmente é como o que está embaixo, o universo é fractal. E aí você percebe que existe uma matemática fractal gerando todas as formas da natureza, literalmente, e fractais se baseiam em leis de eletromagnetismo, e você sabe que o eletromagnetismo é universal, e claramente, mano, existe uma relação intrínseca entre a física e a matemática, e isso pode ser entendido através da geometria sagrada, que explica a filosofia da matemática, porque a matemática é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Quando você vê o quebra-cabeça completo, você consegue escrever essa filosofia que tem ali da matemática, e como a matemática está ordenando tudo. E aí, como consequência, você tem a capacidade de conceber a ideia de cosmos, né? Como o universo está sendo organizado a partir de leis matemáticas. E sem a compreensão da filosofia da matemática, a gente vai viver para sempre num mundo aleatório, onde a gente nunca vai entender qual é a fonte da organização da realidade. Será que tudo é aleatório? Não tem como nunca entender a fonte da organização e da evolução se a gente não entender esses princípios fundamentais que só podem ser concebidos através da filosofia da matemática. Cara, a filosofia da matemática te dá a abstração necessária para ler os números, mano. Sim. Tipo, tu olha o número lá, lembra que no colégio eu olhava, cara, o que tem a ver colocar A mais A de B, B mais não sei o quê? E, tipo, tinha aquele joguinho dos 9 fora, lembra dessas paradas assim? Sim. Mano, se me explicassem filosoficamente o que eles estavam querendo dizer com aquilo, sabe? Tipo, por que é assim, sabe? Por que cubo? Sabe? Tipo, 2 ao cubo? Que porra é essa, mano? Cubo ao quadrado? Tipo, cara, eu não tinha nem a visualização do que é uma parada ao cubo, o que é uma parada ao quadrado. É, tipo, literalmente uma forma geométrica expressada em uma elevação lá, né? Tipo, 5 elevado a 3, é 5 elevado ao cubo. Ao cubo é os 3 vértices de um cubo real, que é o 5 no cubo, assim. Cara, se tivesse essa visão dessa filosofia, eu ia gostar de matemática, tá ligado? Tipo, enfim. A escola ensina aritmética sem relacionar a geometria à aritmética. E aí você não visualiza os cálculos que você está fazendo geometricamente, sabe? E aí por isso você não consegue entender exatamente. Tem abstração, mano. Tu não consegue imaginar o que tu tá criando, mano. Tipo, exato. Você não consegue saber as leis espaciais e geométricas que emergem, né, da matemática. E essa... isso aqui. Exato. E, por exemplo, aquelas sequências que eu falei, né? 1, 2, 4, 8, 7, 5 e a 1, 4, 2, 8, 5, 7. Elas demonstram aí, por exemplo, a primeira ela é a radiação e a outra é a gravitação. Isso é extraído do trabalho do Robert Grant. Exato. E se você pegar, por exemplo, essa sequência, né, 14, 28, 5, 7,
Se você dividir o número 1 por 7, você vai obter esse número numa fração decimal que se repete infinitamente. E Minha aí, internet voltou. Como? Minha internet voltou. Ah, sim. Ah, boa. Quando Enfim, a gente vai para uma interpretação numérica individual aí, por que 1 dividido por 7 dá essa sequência se repetindo infinitamente? E não apenas isso, eu convido aqui para quem está assistindo a gente baixar um aplicativo aí chamado Magic Math, né, que é MAGIC MATH. Tem versão, tem para espanhol e inglês ele. Você vai ver a mágica por trás desse número, que você pode multiplicar qualquer número por ele, que ele vai ser reordenado, ele sempre vai dar o mesmo número. Então, a gente percebe diversos outros números que possuem funções de espelho na natureza, né? Por exemplo, tem o 12 ao quadrado é 144, e o 21 ao quadrado é 441, que é justamente o reflexo disso, né? 13 ao quadrado é 169, e 961 é 31 ao quadrado. Então, tipo, o 37 e o 73 também, que são números espelhos, estão codificados aí no DNA, né? Igual o 37 e o 73, né? Acabei de falar. Não são espelhos e tipo, o 37 é o 12º número primo e o 73 é o 21º. Exato. E isso é bem... Você vê que exatamente existe um espelho geométrico. É um espelho, mano. Pô. E o que é louco, né? Que dentro... Olha como é interessante, né? Você pega 37 círculos, né? 73 círculos, e você aglomera eles, você consegue criar uma estrela hexagonal, né? E dentro dessa estrela hexagonal tem um hexágono, e esse hexágono interno feito de 37 esferas, sabe? Então, a gente percebe aí que o empacotamento, né, de esferas vai, inevitavelmente, gerar padrões hexagonais, e eles se baseiam nessa dinâmica de reflexo, sabe? Então, basicamente, a matemática, ela gera as geometrias da realidade. O ser humano, ele não inventou a geometria está presente na realidade, e a matemática nos demonstra um sistema completo que está formando a geometria da natureza, sabe? Nós podemos literalmente pegar fórmulas matemáticas e jogar em gráficos, e esses gráficos vão gerar proporções que existem na natureza. Por exemplo, nós podemos criar espirais de φ em coordenadas polares, né, em gráficos digitais em computador. E como que seria possível isso, né? Você pega uma proporção matemática, você joga num gráfico de computador e nós conseguimos reproduzir exatamente o mesmo padrão que existe na natureza. Isso é uma prova, é uma evidência de que, literalmente, essas proporções que existem na natureza são baseadas em parâmetros numéricos. A matemática, ela é uma descoberta do ser humano. A geometria, literalmente, é inerente à natureza, e nós temos que começar a perceber que nós não inventamos a geometria e a matemática. E quando a gente descobre isso, o cosmos começa a ser descoberto, né? As leis do cosmos. Tem até um vídeo no meu canal que o nome é Fractal, Holografia e Espelhamento, que é tipo a mesma coisa, sabe? É o mesmo conceito, tipo, explicado de umas diferentes perspectivas, e por ser uma mesma coisa, ele conecta as duas coisas, sabe? E eu tenho uns projetos aí, próximo, né, que eu vou lançar meu curso e tal, que vai explicar tudo que a gente está falando aqui, e com as outras implicações, assim, também filosóficas também, e com a questão histórica da Terra e tal. Uhum. E eu acho isso muito importante, velho. Eu acho isso... O que a gente está fazendo hoje é um trabalho, assim, tipo... é até meio estranho falar, mas é um trabalho, tipo, de décadas, sabe? É uma parada que a pessoa vai pegar uma referência, assim. Por isso que a internet hoje é muito importante, você propagar informação que às vezes fica no limbo lá da net, tá ligado? Tipo, tá lá no Wikipedia que o cara alterou não sei quantos mil anos atrás. Aí vem um cara e entende, cara, eu vou fazer um curso aqui, vou explicar isso, vou propagar aqui no meu Instagram pra galera ter conhecimento disso. Eu até tava vendo um estudo, mano, que fala do limbo da internet, que é a mesma coisa de uma informação ser perdida, sendo que é uma informação absurda que todo mundo precisa saber, sabe? Então, tipo, a gente tem que propagar isso. Mas, cara...
Aqui uma outra curiosidade que eu peguei aqui para trazer para cá também, que engraçado que, tipo, se você dividir 1 por um número de 48 dígitos, que é, por exemplo, é a sequência de 999 16 vezes, apenas na oitava casa é 998. Só tem um 8 nesse número e ele repete aí 47 noves. Esse número eu nem sei pronunciar ele, não tem nome, mas se você fizer esse cálculo, você vai obter aí a sequência exata de Fibonacci em números decimais aí, uma sequência gigantesca. É totalmente impressionante. Então, tipo assim... É igual os gases inertes lá do... Alguém perguntou aí, né, do Walter Russell, sim, que tem 9 oitavas, é 8, exato, né? Ou é 9? Que no centro dos gases, na verdade, cada oitava tem um gás inerte que despolariza para outro, né? Tipo, uma parada assim. E a partir desse gás... O gás inerte tipo, não sei explicar tão bem, que é uma parada bem absurda, tem que estudar ainda mais. Mas ela é como se fosse um equilíbrio entre essas oitavas. As oitavas é como se fossem as escalas musicais, para quem entende de música. Por isso que a gente está falando sobre a questão ondulatória do quadrivium, da música, que a ceimática forma os padrões geométricos. E nessas escalas dos gases inertes, cria-se essas oitavas harmônicas, né? Que elevam, e o desdobramento das ondas, que na verdade é do campo ondulatório da matriz, da flor da vida, despolariza e cria os elementos químicos, sabe? Tipo, o potássio, o césio, tudo lá, tá ligado? O carbono, platina, ouro, mercúrio, sabe? Todos os elementos da tabela periódica. E esse desdobramento dessas ondas cria todas as fórmulas químicas, que são as órbitas ondulatórias dos átomos, as órbitas quânticas do Schrödinger lá, né, que ele colocou as ondas, probabilidade de padrão de órbitas dos átomos, sabe, dos elétrons. Cara, isso é um absurdo, mano. E conecta essas 9 oitavas. Bem tipo, é sempre 9, aí a outra 9 surge a outra 9, enfim. Exato. É como um padrão musical, mano. O universo é uma música cantada, tá ligado? É tipo... Exato. Eu acredito que existe uma relação entre o buraco negro e os gases inertes, sabe? Eu também. O centro do magnetismo, né, diversas teorias hoje em dia estão acreditando que o buraco negro é como se fosse o ponto zero do eletromagnetismo. Né? O próprio Ken Wheeler, né, do Teoria Apófasis, que é uma grande referência sobre o estudo do eletromagnetismo, ele tem essa... Tem um canal dele, né? E eu acredito que realmente existe uma relação entre o conhecimento dos gases inertes com o buraco negro, né? E supostamente, né, existe um buraco negro no centro da nossa galáxia, e toda a galáxia está orbitando em volta disso, então realmente existe uma função do buraco negro, né, relacionado à dinâmica dos ciclos universais, das estruturas universais. O trabalho do Nassim é esse, mano. Sim. É o Schwarzschild próton, né? Exatamente. Ele viu que parece muito o tamanho do próton estava errado por conta do cálculo que quando uma coisa se colapsa lá no espaço, imagina que é a matriz 3D, colapsar, ela chegar a um ponto de densidade tão absurdo, tipo, que cria tem um cálculo matemático que, quando chega nesse cálculo, ela entra nesse colapso e cria um buraco, cria um padrão, sei lá como é que se chama, que eles colocaram o nome de buraco negro, mas na verdade é uma singularidade matemática. É como se todos os cálculos matemáticos, é tipo isso, mano. É como se fosse para onde e da onde a matemática está vindo, ou qual é o final dela, tipo, porque tipo, não sei como explicar isso, mas tipo, como a vida tem que ter um final de alguma coisa e um começo, né? Então a matemática sempre vai para essa singularidade ou ela sai dela. E essa para onde está saindo e está chegando e está saindo, né? Entra nesse buraco aí, no buraco negro, por isso que é o ponto zero, a zero seeds. Então é como se fosse o equilíbrio lá do Schwarzschild. Aí falam que qual é a base da matéria, do universo, né? Falam que é os átomos. E o centro o trabalho do Nassim é falar que o centro dos prótons, na verdade, é um Schwarzschild próton, é um buraco negro que está refletindo holograficamente as informações
para despolarizar todas as criações do universo. E essa despolarização é como se fosse fractal, por isso que o todo está em tudo, em todas as partes. Fractal, que também é holográfico, que é a mesma coisa, que é espelhamento também, que é a mesma coisa. Então, mano, olha o tanto de coisa que conecta com essa questão do buraco negro. Foi mal, eu acho que eu te cortei, mas só pra deixar a galera mais a par do que eu tô falando. É isso, mano. Tipo, tanto de coisa absurda que conecta. Exatamente. O binário, né? Por exemplo, as células se duplicam a partir do padrão binário, né? E isso se dá pelo fato de que o universo é eletromagnético e o binário surge da polaridade do eletromagnetismo, né? A eletricidade, ela possui uma manifestação dual, né? O polo positivo e negativo. O próprio ímã possui, né, polo sul e norte, né? E essa despolarização do universo, essa multiplicação e divisão da luz, você entende? Que seria o eletromagnetismo em si. Você entende? A esfera se implodindo é como se a esfera tivesse se multiplicando e se dividindo ao mesmo tempo, você entende? E ela cria o tórios, e ela cria todos os movimentos, todas as formas que existem, sabe? Então, uma dinâmica física, literalmente, está criando um mapa de toda a matemática que está gerando todas as estruturas do universo. E, inclusive, no passado, chamaram essa ciência de registros acásticos. Literalmente, uma matriz geométrica e matemática que literalmente forma tudo que existe. Tá entendendo? E é isso aqui. É a flor da vida, sabe? Rede de Indra também, né? Um termo. Exato. Descreve esses reflexos, espelhos fractais que nada mais russas, né? A flor da vida, né? Lembra que a gente estava entrando naquele. Te cortei? Foi mal? Não. Pode falar. Não, é que o Gabriel, um dia eu tava fritando com ele, que a gente tava falando sobre a simetria de quaternium, que os caras usam uma matemática 4D para explicar uma questão 3D, e depois fala que não tem 4D, mas que porra é essa? Tipo, os movimentos... É como se fosse a 4D, a simetria de quaternium, tá já refletindo, a gente já tá vendo o reflexo da 3D indo para 4D, mano, tipo... What the fuck, tá ligado? 3D utiliza de matemática 4D para poder representar movimentos, translações, sabe? Padrões geométricos de ciclos são representados de forma mais eficiente através de matemática 4D. Entendeu? Então, isso nos demonstra, né, parece, né, que realmente o mundo tridimensional aqui está sendo construído através de uma matemática de uma dimensão superior. É isso que, pelo menos, o princípio de 3D aponta, sabe? Sim. A gente consegue ver sombras tridimensionais de geometrias quadridimensionais. Esse é o mundo que a gente vive, né? Então, é porque a gente não consegue ver, mas é possível a gente ver as sombras 4D se manifestando no 3D. E por isso que quando a gente observa uma forma, né, uma sombra 4D, a gente consegue ver como se fosse o movimento da geometria, né? Como se fosse um movimento mais preciso, porque ele está mais, vamos dizer assim, ele está em uma dimensão superior, né? E o que define essa questão geométrica é os ângulos. Tem linhas voltadas para ângulos que são, teoricamente, 90 graus entre todos os ângulos. E isso, em 3D, para a gente, não se manifesta como sendo 90 graus, mas é uma aproximação em 3D. É algo complexo de se explicar, mas é possível observar com objetos, com imagens. Por exemplo, o cubo, o Tesseract, né? Exato. É possível ver um Tesseract e é possível ver que ele exerce um movimento e, se você observar ele tem linhas a mais do que um cubo normal. E se você pegar uma luz e refletir, né, e incidir a luz em um objeto como esse, você vai ver uma sombra tridimensional em uma superfície bidimensional. Então, o que nós estamos vivendo é, de fato, uma interpretação de dimensões geométricas, e existem dimensões superiores, né? Já que a matemática prova isso. A fritação que eu entrei no dia lá, que eu até quase nem dormi, mano. Eu tava tentando dormir, o Gabriel começou a fritar lá, caralho, mano, deixa eu dormir. Foi que, tipo, por exemplo,
Uma parada que é muito estranha no mundo 3D aqui que a gente tá, né? Tipo, já vai pros papos mó de loucão, né? No mundo 3D. Porque, tipo, cara, se eles estão usando uma simetria quatérnia, tipo, de 4 dimensões para explicar movimentos em 3D, e o próprio Walter Russell fala que os reflexos e as flutuações também... Não, o Walter Russell não fala de flutuações, mas ele fala de reflexos, mas as flutuações quânticas são, tipo, são como se fossem ilusões que, quando elas flutuam, né, quando elas surgem lá na teia cósmica, sei lá, na matriz, foda-se o nome, desculpa a palavra, cria uma ilusão de movimento. Porque tudo já está no mesmo lugar, só que é a dinâmica dessa flutuação, quando ela surge, que cria movimentos. Aí eu fiquei fritando, cara, então é a 4D que harmoniza, que digamos que dirige os movimentos da terceira dimensão. Então é por isso que nós percebemos sombras, percebemos a matemática dessa... a gente percebe a matemática indireta do que ela está causando na terceira dimensão. Fiquei fritando nisso, sabe? É como se a 4D fosse responsável pelo movimento. Aí eu já entrei em outra, tipo, cara, se a 4D é responsável pelo movimento da 3D, então quem que a 5D é responsável pela 4D? Tipo, sei lá, você tem que estudar o trabalho do Garrett Lise, mano, a E8, que parte de um círculo, começa com um círculo, e aí você começa a criar um outro círculo, né, perpendicular ao círculo, e ele vai gerar uma rosquinha, que é o torus, e aí você vai fazendo isso, você entendendo? E aí ele gera... já vi, mano. E literalmente é uma estrutura de 8 dimensões, e essa estrutura explica, literalmente, isso é provado matematicamente, que essa estrutura de 8 dimensões é uma ferramenta que consegue quantificar todas as interações de todas as forças fundamentais da natureza, do eletromagnetismo, da força nuclear forte, fraca e da gravidade. Sabe? Mano, e o que eu acho bizarro o que eu acho mais bizarro é o número, mano. Tipo, 8 dimensões, tá? Na matemática Vortex é como se o 9 e os zeros é a mesma coisa, eles são uma singularidade. Parece que o 9 é a implosão ou a explosão, e o 0, um dos dois também, vice-versa. Aí o cara coloca uma matemática de 8 dimensões e sobrou uma outra dimensão, que é o 9, então o 9 e o 0 estão harmonizando essas dimensões, sabe? Tipo, organizando elas. E também nas oitavas lá do Walter Russell. Cara, tipo, altas coisas se conectam, mano. É bizarro. Enfim, a gente foi longe aqui agora. O 8 também, ele descreve essa geometria em 8 dimensões, mas existem formas de até 548 dimensões ali dentro. Então, é realmente infinito isso. Aí, o que permeia a nossa realidade tridimensional, a gente começa a entender que é possível, até para nós limitados aqui na existência 3D, a gente consegue entender, conceber sistemas de dimensões superiores, e daí que vem, né, essas interpretações de o Einstein, por exemplo, que a quarta dimensão seria o tempo, né? Então, aí daí que vem essas interpretações do movimento, que a gente observa que, na verdade, é uma rotação ali, que a gente só consegue enxergar a sombra estática em 3D. Então, daí começa a vir diversas interpretações que avançam realmente na nossa compreensão da realidade. Então, todas essas conversas aqui, que a gente já avançou em níveis aqui, né, mais elevados aí do que as pessoas normalmente costumam falar e costumam entender, tudo isso surge a partir desse tipo de estudo, que por isso que conecta. Leva a gente a expandir as barreiras aí e conhecer dimensões infinitas, obviamente, dentro da nossa limitação de experiência física aqui, né? Mas a gente consegue conceber ensinamentos aí de outras dimensões, que muita gente passa a mistificar esse tipo de coisa, né? Quinta dimensão, viver em quinta dimensão, viver em quarta dimensão. Então, na verdade, a gente percebe que tudo isso é uma questão física mesmo, e começa a perceber que isso de fato existe. Mano. Tá lá na matemática, os caras colocam matemática 4D e, tipo, aí alguém vai falar de 4D e, tipo, cara, tu é louco, é? Aí o cara, não, vem cá aqui na universidade, que porra de cálculo é esse aqui de 4 dimensões? Então, tipo, eu tô doido? Sei lá. Enfim, é cabuloso, mano.
Oi, Mas ainda tem a questão de interpretar as dimensões como uma questão física e como uma questão, tipo, de um outro plano, né? De uma outra frequência, né? Tipo, porque tudo vibra, então a frequência AM, a FM, a Wi-Fi, a 5G, 4G, 3D, 3D, ó, 3D, estou viajando. E como uma questão de escala, porque, tipo, as frequências são escalas, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor é a vibração. Quanto menor o comprimento, mais rápida, né? Tipo, mais fina e mais forte. E interpretando também a escala das vibrações, você também cria outras dimensões, tanto de percepção quanto de tamanho. Por isso que tem a questão dos átomos, tem esses absurdos da física quântica de não objetividade, porque é muito rápido e tal. Então, é pela questão da escala, a nossa dimensão escalar, que às vezes percebe uma coisa diferente. Imagine se a 4D é só uma escala até maior, mano. Imagine que é tipo uma coisa muito grande que tá aqui interagindo com a gente, só que a gente não consegue nem perceber, porque ela é tão grande que a gente não vê, mano. É tipo, cara, é uma coisa absurda, tipo, que elas que se passam assim, sabe? Tipo, tá aqui, por exemplo, mas eu não tô percebendo, sabe? o espectro eletromagnético, né? Nós vemos menos de 0,1% da realidade. O mundo Já ainda tem isso aí. é menos de 0,1% da realidade. Esses outros 99,9% da realidade são todas as dimensões que existem, sabe? Sim, e a gente não está vendo, mas a gente está dentro dela, a gente está vendo tridimensionalmente, porque, infelizmente, os nossos 5 sentidos só conseguem captar essa... Sim, velho, tipo... Mas a gente tá então, o que a gente sabe da realidade, né? Tipo, caralho, cara, é muito foda, mano. Mas, então, por meio do estudo da geometria, a gente consegue saber da existência de outras dimensões, consegue explorar através de, enfim, explorar inclusive a tecnologia, né, que vem delas. Por exemplo, o Φ é um número irracional infinito, uma constante fractal, que ela, com certeza, ela está vindo de outras dimensões e indo para outras dimensões, sabe? Porque é um número infinito. Então, números que não são inteiros, constantes infinitas, que vêm de geometrias harmônicas, estão com certeza informando para nós, trazendo informações de outras dimensões. Exato. Então, por isso elas chegam a ser tão transcendentais mesmo, sabe? Por isso esse conhecimento... Transcendentais nesse sentido de... Transcendental nesse sentido de, tipo, que loucura, né? Só que não, tem uma base. Que transcende a realidade tridimensional, por exemplo, né? Ultrapassa, né? Então, e faz a gente realmente até se conectar com o divino, vamos dizer assim. Então, um conhecimento que às vezes é muito atribuído por ser algo distante de uma espiritualidade ou de algo do tipo, né? A ciência e a espiritualidade, elas têm essa separação, porque as pessoas não tendem a enxergar a matemática e a geometria com esses aspectos filosóficos, observando, unindo, né? E isso que é a ciência unificada, esse que é o nosso papel. Eu vejo muito nós aqui, eu, Gabriel, no Fractal Science, o Renan, de Pio, o que nos motiva é basicamente divulgar esse conhecimento através da filosofia, da geometria, da matemática, que leva a gente a explorar o universo aí de uma forma encantadora, fascinante, assim, que faz a gente perceber que esse é o caminho e que as crianças das gerações futuras precisam aprender isso, que a gente vê vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel ali para a humanidade, para todos os problemas da humanidade a partir desse estudo, sabe? Pelo menos é algo que eu sinto muito forte. Exato. Então, eu até gosto de falar nessa questão de a galera às vezes, cara, por que tem a ver você falar que é Red Pill, sabe? Tipo, o primeiro preceito desse nome, mano, é a questão de entender a matriz, mano. A Matrix é a matriz, mano. A matriz é isso aqui. Então, lá no filme, a matriz vem de mater, que é mãe, né, mano? Então, mano. O padrão vem de pater, que é pai. Aí, tipo... Né? Então, aí lá no filme o cara fala, você quer saber a verdade? Tipo... E tem todas as outras formas de interpretação, porque tem outras formas, porque tudo se conecta, por isso que nego cria um monte de coisa de Red Pill, mas a Red Pill, na verdade, entender a realidade é você entender exatamente a matriz matemática do universo, mano, é isso que eu tô falando. Tanto é que a minha logo aqui, ó, é uma Taurus, mano, ninguém até hoje nunca percebeu mais, é uma Taurus assim, ó, que ela é uma Taurus dupla, só que ela tá cortada dos dois lados, assim, para fazer um D e um P.
E no meio tem a singularidade, a zero seed. Enfim, e quando eu falo matriz, entender a matriz da realidade holográfica, é entender a realidade holográfica fractal, sabe? Tipo, exatamente esse conceito. Para quem tá aí meio perdido. Por que é Red Pill, sabe? Às vezes a galera não sabe. Bora responder a pergunta, sei lá, do chat? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas e aí a gente encerra por hoje, senão a conversa fica infinitamente, né? Literalmente infinitas conversas, porque isso aqui conecta tudo, mano. Vamos dar uma olhada nas perguntas do pessoal. Quem quiser mandar mais pergunta, a hora é agora, gente. Já estamos aqui em mais de 1 hora de live. Sim. 11h11. Mind blowing. O pessoal que estava pedindo algumas referências também, a gente citou aqui algumas, citou o Quadrivium, né, organizado por John Martineau, um conjunto com 6 livros ali dentro, que fala sobre aritmética, geometria, música e cosmologia. Tem o Trivium também, que, né, a partir dessas disciplinas, o Trivium e o Quadrivium formam as 7 artes liberais. O Trivium fala de lógica, retórica e dialética, né? E, por exemplo, o documentário Mundos Internos, Mundos Externos, disponível no YouTube, é algo também que traz insights aí fundamentais. Tem o livro do Walter Russell, né, que está disponível, inclusive, na bio do Instagram do Fractal Science BR, que foi uma tradução do Davi Salles. Também está disponível através do Red Pill. Você não tem em algum lugar disponível o livro do... Tenho. Todos os meus vídeos que falam do Walter Russell, tem um livro lá, tem um link na descrição. Exato. Ótimo. Então, baixem esse livro, né? Um novo conceito sobre o universo, do Walter Russell, um livro traduzido por Davi Salles, um amigo nosso. A gente vai traduzir outros aí. Vai traduzir outros. Ele está traduzindo, inclusive, o Sinergética, do Buckminster Fuller. Isso é absurdo. Absurdo também. Em breve a gente vai ter acesso a isso também, em primeira mão, um único livro traduzido, né, para português. Tem também inúmeros outros recomendações aí, né, de documentários, o Thrive, o The Primer Fields. Thrive 2, o 1, né? Thrive 2, que recém lançou aí também, né, e traz tecnologias ligadas aos campos eletromagnéticos, à flor da vida, todo esse ensinamento que a gente passa a estudar, beber de outras fontes e ver que tudo isso que a gente traz aqui, na verdade, é um conhecimento importantíssimo, validíssimo, inclusive, que detém aí as possibilidades de evolução, né, e de explorar aí as fontes de energia cada vez mais renováveis, né, e realizar sonhos aí, como cientistas como Nikola Tesla, por exemplo. O Thrive 2, como o Gabriel estava comentando, traz referências aí de tecnologias que já trazem conceitos avançados aí a respeito desse estudo, né? Tanto é que o nome é What It Takes, né? O que isso vai, até onde vai. Tipo, os caras estão indo falando qual é as implicações disso, né? Desses estudos. Que é literalmente mudar o mundo, mano. Bizarro. Bizarro e empolgante, né? Porque a gente tá nessa transição aí sinistra. Sim, tem os documentários do Nassim Haramein também no YouTube, que vale muito a pena assistir também. Exato, o Black Hole. Acho que a galera tá meio bugada, não tem muita pergunta, é muito... O Kybalion. Isso é normal. É um livro fundamental aí para quem... Kybalion é um livro de cabeceira, mano. Todo dia você lê uma página, você vê uma nova coisa. Como é que é? O Kybalion é um dos mais fundamentais para entender. Eu acho que se a pessoa for querer entender o Quadrivium, ela tem que ler o Kybalion antes, sabe? Porque aí vai ficar mais fácil dela entender, porque ela já vai ter uma ideia construída na mente dela sobre o universo, e aí vai ser muito mais fácil você entender como a geometria forma o universo, sabe? Porque se você sair abrindo o Kybalion assim, o Quadrivium, sem nunca ter tido uma noção, né, vai dar um bug. Exatamente. Ou então, sei lá, às vezes eu acredito, por exemplo, assim como eu, o Gabriel também, o Thiago, tipo, a gente já até conversou antes, que nosso conhecimento foi meio que intuitivo, mano. A gente foi vendo as coisas se conectarem. Então, às vezes a pessoa lê lá no início, não tá entendendo nada, mas ela sai na rua, lembra de um trecho do livro e começa, caralho, entendi, vou voltar a ler, sabe? Tipo, uma parada que conecta, mano. Exatamente. Mas, enfim, é isso. É isso. Vamos ver aqui se teve mais alguma pergunta aqui.
algumas coisas Gabriel, a gente... manda um beijo pro Robert Grant. Não tem como amar esse cara. O cara é foda, né? Robert Edward Grant. O que dizer sobre a sabedoria hiperbórea? Quer falar dos hiperbóreos? Não sei, cara. Eu não sei sobre hiperbórea, não. Hiperbórea, eu nunca ouvi esse termo na minha vida. Eu conheço geometria hiperbólica. Não, mano, é uma parada de conhecimento antigo, mano. Depois, esse é um assunto para muita manga, mas os hiperbóreos tinham conhecimento, mano. Só não vai entrar nessa onda de flat-eartherismo aí, porque tem uns doidos que falam cada absurdo, tipo, que nada a ver, mano. Que engraçado, cara. Tem mais alguma coisa? Então, não sei, mas... Se a gente for comentar tudo aqui, mano, a gente vai linkar todos os assuntos do universo. Sério, tipo, até é engraçado falar isso, mas é real, pô. A gente dá pra conectar todos os assuntos com isso. Sim. O nosso objetivo mesmo aqui, principalmente nessa live, é fomentar mesmo o interesse de todos vocês, ver, assim, a gente compartilhar um pouco geral aí do nosso conhecimento, dos nossos estudos, obviamente sem se aprofundar muito em nada. Alguns de vocês aí podem achar uma enxurrada de informação, mas o intuito é despertar esse interesse, dar para vocês aí algumas fontes, referências de materiais para vocês irem estudando e para vocês seguirem interagindo com a gente aqui no Fractal Science, com o Renan, no Red Pill, porque a gente está sempre trazendo conteúdos novos, está sempre movimentando essa cena aí da geometria sagrada, do hermetismo, do fractal, ensinamentos aí sobre a física quântica, então... Pode parecer pouco, né? 1h20 de live e tal, mas, cara, aqui são anos de estudo, mano. Eu, Gabriel, o Thiago, a gente já tá nesses anos, cada ano parece que surge uma nova coisa pra gente aprofundar. Sim. E quem entra na toca do coelho lá, o Rabbit Hole, mano, o assunto, velho, isso é louco, pô, é muita coisa pra estudar. Então é até bom, às vezes, a gente dar uma pincelada assim, em geral, para literalmente despertar o interesse mesmo para as pessoas que até, tipo, ela não vai querer aprofundar, algumas não vão querer aprofundar tanto, mas a nossa pincelada já é uma parada que já muda vidas, mano. Eu acredito muito nisso, que, tipo, isso já muda como a pessoa enxerga algumas coisas, sabe? E abre portas para outros sentimentos da vida, outras atitudes que ela tem perante, várias coisas que ela tem preconceito. Eu acredito que até a pincelada é útil, sabe? Mas aqui são anos, quem gosta de se aprofundar nisso, enfim, também vai gostar, né? Respondendo rápido aqui, o Yuri Souza falou, lança aí sobre o cubo de Metatron, né? Como a gente já está no final, a gente não vai tornar muito complexo isso, mas eu vou tentar explicar rápido, né? Aqui, né, na Flor da Vida, é possível extrair a geometria dos 5 sólidos platônicos e elas emergem, né, de uma estrela hexagonal, que pode ser percebida, né, que está aqui dentro. E essa estrela hexagonal, o cubo de Metatron, literalmente codifica esses 5 sólidos platônicos, e os sólidos platônicos são a base geométrica de todos os elementos da tabela periódica, e o físico e engenheiro químico Robert Moore provou isso. Então, se vocês quiserem, né, Robert Moore, né? Moore. Perceber aí a prova científica de que todos os elementos da tabela periódica se baseiam nos sólidos platônicos, pesquise sobre o Robert Moore. E então, basicamente, né, esse padrão é o padrão do campo eletromagnético, e o campo eletromagnético gera todas as moléculas que existem, baseado no cubo de Metatron, e o cubo de Metatron sai desse padrão que é formado pelos campos eletromagnéticos. Então, realmente, essa é a prova científica, química e física de que a Flor da Vida literalmente cria toda a matéria que existe, porque todos os átomos se baseiam na geometria que está aqui dentro. Eu gosto de falar do cubo de Metatron, porque uma das primeiras coisas que eu me dei óbvio, né, que eu me deparei assim estudando isso foi esse cubo. E eu vi que, caraca, o cubo é um Metatron, é um anjo. E que porra é essa, sabe? Tipo, a primeira vista que eu tive do cubo de Metatron foi a beleza. Só que depois eu vi que o cubo de Metatron literalmente era uma derivação da Flor da Vida. Ele só tava meio que, sei lá, tipo minimizado, sabe? Só que dali saem todos os sólidos, que na verdade é um cubo em visão isométrica, que forma o hexágono, né? Enfim,
E eu não sei por que tem essa associação com o anjo. Eu não aprofundei muito assim, tão esotericamente. Eu mas... não gosto normalmente de associar com o anjo, porque já cria uma dissonância, sabe? O público, eu também. A comunidade, né, já vai falar que o cara tá falando de anjo. Eu prefiro falar da geometria e da física, sabe? Porque quando você fala sobre anjo, já começa a ficar meio estranho o assunto, sabe? Se você quiser falar do científico do cubo de Metatron, você pode chamar de Tesseract ou hipercubo também, porque ele é um cubo a mesma coisa. Né? A gente pode observar o cubo de Metatron, a maioria das pessoas reconhece como uma forma bidimensional, uma visão isométrica, uma projeção ortogonal bidimensional, mas na verdade ele é um cubo, né? Você tem que passar a enxergar essas geometrias tridimensionalmente. E como o Gabriel falou, todos os sólidos platônicos que compõem todos os elementos da tabela periódica, de tudo que existe na vida, se deriva dessas formas geométricas que são extraídas do cubo de Metatron. E daí a gente extrai inúmeros outros entendimentos físicos, metafísicos, e né, que a gente realmente é uma aula inteira se a gente for parar para falar aqui, mas realmente é algo muito incrível, assim, né, da gente muito doido. Muito doido, porque ninguém nunca falou pra gente isso, em escola, nem nada, a academia não fala sobre isso. Obviamente, esses termos, eles são, né, trazidos aí por culturas e por religiões, por doutrinas, às vezes, mas a gente só usa eles sem nenhum dogma e sem nada disso, apenas analisando aí a geometria, a física por trás disso, né, química. Então, isso é uma ciência totalmente verdadeira e útil para o ser humano evoluir. Então, são só termos e formas de mistificar o conhecimento, mas, na verdade, esse é um conhecimento científico, já que todo conhecimento vem da ciência da vibração, que é a geometria, que é todos esses estudos, né? A física, a química, a biologia, tudo isso precisa da vibração, e a geometria é o reconhecimento de padrões da vibração, né? Então, é você, de fato, perceber a ordem geométrica por trás da natureza, né? Que é o tema dessa live, e, assim, acho que a gente consegue fechar e indicar, né, o assunto aqui, que veio bem, passeou bastante aí por vários temas, acho que a gente agregou bastante aí com várias informações, né? Então, se vocês querem continuar acompanhando o trabalho desse gênero, né, siga o Renan, canal Red Pill, no YouTube, também tem o Instagram, e também nosso trabalho no Fractal Science BR, na página Geometria Sagrada, que tem tanto uma página no Facebook quanto no Instagram, como também a minha página na Light is Consciousness, que tem no Instagram, no Facebook também. Então segue a gente lá. A luz da consciência, traduzindo, né? Sim, exatamente. A luz da consciência. Exato. A Miriam perguntou aqui onde que está o livro do Walter Russell. Está na bio, no link da bio do Instagram do Fractal Science BR, ou então lá no canal do Red Pill, nos vídeos deles, basta você pesquisar lá o Walter Russell, algum vídeo dele sobre o Walter Russell, tem na descrição do vídeo do YouTube. O nome do livro é Um Novo Conceito sobre o Universo, o primeiro livro traduzido para português do Walter Russell, o único que existe, né? E está lá nos nossos canais aí. Com a ajuda do Davi, né, que traduziu e deu para a gente, para o Renan e para mim, para o Thiago, para a gente ajudar, né, a propagar esse conhecimento aqui para o Brasil, porque o Brasil não conhece o trabalho do Walter Russell. Com essa tradução, né, a gente agora proporciona aí o mundo. Engraçado que o trabalho do Walter Russell começou a vir mais agora, né, mano? Do ano retrasado para cá, ninguém sabia, assim, engraçado. Exato. Então é isso, valeu. Tamo junto, eu vou subir essa live também no meu canal. Dá like aí, se inscreve, compartilha. Inscreva no canal aí da galera do Fractal Science, vai estar na descrição, né? Os Instagrams também. E é isso, tamo junto demais, valeu. Vocês são foda, manos. Tamo junto, isso, nós mano. sempre. Obrigado aí. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final também. Quem está assistindo isso até depois também, aí, que esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar gravado aí para vocês, tanto aqui no Fractal Science como no canal do Red Pill. Se vocês são nossos seguidores, sigam o Red Pill também, que ele está sempre postando vídeos incríveis aí com ensinamentos que vale muito a pena assistir sempre que tiver um tempo.
Esperamos que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente trouxe aqui. Muito obrigado por toda a interação, comentário, like, apoio, né? Acompanhe nossas redes sociais. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado, Renan. Tamo junto, meu irmão. Valeu, até. Falou. Um abraço.